E aí, tudo tranquilo? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre redes de computadores, falar sobre mais umas noções básicas ali, como que funciona nesse mundo de TI. Então, bora lá! Fala aí mais uma vez, aqui quem fala é o Rafael Nascimento, eu sou formado em Engenharia da Computação e eu falo aqui da Burnish. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre redes de computadores, que eu acho que é um assunto um pouquinho mais dos fundamentos da área de TI, só que é importante a gente frisar os fundamentos da área de TI, porque hoje em dia, cara, é base, os fundamentos são os pilares que definem a área de TI. Então a gente precisa definir algumas bases para a gente conseguir pegar assuntos mais adiantes. E redes de computadores, cara, é um assunto muito bom para a gente falar. E assim, é altamente escalável, é um assunto muito bom. Então, bora lá aqui. Estamos aqui na nossa apresentação que eu fiz para vocês. Vamos falar um pouquinho aqui das redes de computadores, começando no nosso primeiro assunto. Vamos aqui entrando. Redes de computadores. O que é redes? Começar do mais simples. É a troca de informação entre dispositivos, sejam eles computadores, celulares, dispositivos inteligentes, relógios e etc. Então, redes de computadores não é nada mais, nada menos do que a troca de informação entre dois ou mais dispositivos. Pode ser de computador para celular, de celular para computador, de dispositivo wearable ou dispositivo inteligente para celular, dispositivo inteligente para computador. Então, é a troca de informação. Toda troca que é feita de informação para qualquer dispositivo que seja, ela já é definida como uma rede. Ou seja, já tem um caminho que precisa ser traçado para a informação chegar do ponto A até o ponto B. Beleza? E como é feita essa troca de informações? Então, eu falei do meio que precisa para ser feito para chegar do ponto A até o ponto B, correto? Mas a gente vê que tem vários meios. E eu vou abstrair alguns assuntos aqui, porque, é uma área enorme, sabe? Tem engenheiros de rede, tem profissões que são específicas para isso, formações acadêmicas só para isso, engenharia de telecomunicações é aí um curso bem estruturado que eu tenho amigos que fazem, e assim, são cursos inteiros específicos só para isso. Mas aqui a gente está trabalhando com algumas bases e por isso eu vou aqui procurar fundamentar algumas coisas. Então eu posso abstrair várias coisas, beleza? Só que é para a gente pegar mais os fundamentos. Porque todo bom funcionário de TI, fixa bem isso, tem que ter os conhecimentos. Só que os conhecimentos, eles servem para quê? Para você falar de uma maneira técnica com as pessoas. Então, pera lá. Eu tenho bons conhecimentos, mas a pessoa chega até mim e pergunta algum leigo. Chega em mim e pergunta, mas tá a rede de computador, como é que faz? O computador lá fala com o celular, o computador fala com o roteador, eu não entendo muito bem. Então, assim, todo bom funcionário de TI, ele entende, mas ele também sabe dar uma explicação mais razoável, que para uma linguagem mais moderna, que seja uma comunicação mais fácil com outra pessoa. Então eu acho muito interessante isso, que muitas vezes o pessoal tem até certos mitos ou coisas, certas dificuldades para falar sobre a área de TI, mas um bom profissional de TI, ele consegue trazer uma clareza para a pessoa do que ela precisa na prática dela, mas também não deixa de ter o conhecimento, cara. E eu acho que quando chega nesse ponto de falar a mesma linguagem da pessoa que ela entenda, mas você não deixa de ter aquele conhecimento mais profundo, cara, já é uma ótima base, você se torna um profissional bem melhor. Beleza? Então eu abri esse parênteses aí,
mas é só para deixar bem claro que eu vou abstrair algumas coisas, porque para fazer a base mesmo, mas aqui, lembrando, tem muito mais informação, ok? Então vamos lá. E como é feita essa troca de informações? Nós temos aqui o nosso primeiro item aqui, que eu tentei representar por um ícone de transmissão via rádio, tá? E já logo dentro desse princípio aqui de transmissão via rádio, cara, tem muita coisa englobada. Tem muita coisa englobada mesmo. Então assim, ó, dentro disso tem Bluetooth. Dentro de transmissão via rádio, tem o próprio sinal de rádio que a gente conhece aí quando liga o carro e ouve aquela rádio FM ou AM. Isso é uma transmissão que também, essa transmissão via rádio, ela é aos nossos olhos invisível. Então vamos lá, tem Bluetooth, tem rádio AM, FM, tem Wi-Fi, tem RFID, que é também aqueles dispositivos que é usado no sem parar. Não sei se vocês conhecem, mas quando você está viajando de carro nas rodovias e tem os pedágios, tem aquelas cabines específicas que você vai com o sem parar. E o sem parar, ele usa a tecnologia do RFID, ou seja, é uma transmissão via rádio por uma tagzinha pequena. Então você, quando vai fazer a contratação desse sem parar, você compra essa tag, coloca no seu carro lá, e quando você chega perto dessa cabine, tem uma transmissão de informação. Olha lá, a rede aí, ó. Tem a transmissão dessa informação que vai até o ponto da cabine, até o receptor, e aí ocorre a autenticação, e com essa autenticação feita do seu dispositivo com aquele que tem na cabine, então é feita a cobrança do seu que você está passando ali, a cobrança no seu cartão. Então, libera a cancela para você passar. Então, essa é um ótimo exemplo para ser feito de transmissão via rádio. Além do que a gente já conhece os convencionais, né? Que eu já falei do Wi-Fi aqui também, porque, onde você vai tem Wi-Fi hoje em dia. E é uma transmissão não visual, ou seja, a gente não tem contato visual, mas é amplamente usado. Cara, telefonia celular também. A gente tem aquelas antenas gigantescas. É para o quê? Fazer tudo transmissão de celular. Naquelas antenas que tem nas cidades, você pode ver, cara, você anda um pouco pela cidade, você já vê aquelas estruturas de metal bem grandes para alcançar lugares bem altos, porque é para quê? Para lá em cima colocar dispositivos que eles distribuem o sinal via rádio, aqui como eu mostrei para vocês. E distribuindo esse sinal via rádio, aí você pega com o seu celular, é onde você vê o sinal. E quanto mais amplo for o campo, quanto mais amplo for a área, o campo de visão, melhor é a transmissão de sinal, cara. Então, quando você pega uma cidade, algum ponto turístico, que ele tem uma área mais aberta, que tem esse ponto de antena, com essa estrutura, e tem uma área inteira aberta, a transmissão desse sinal ela é mais fácil. Porque a transmissão via rádio aqui que a gente tem, cara, ela é cada vez mais fraca com barreiras físicas mesmo. Então, assim, por exemplo, vamos lá. Se tem uma estrutura de metal e tem a transmissão de rede celular, mas tem muitas árvores, muito bosque arborizado, sabe? Ou até mesmo prédios, essas coisas, ou vales, enfim. O que eu citei aqui foram todos os pontos físicos, entende? Você vê que, assim, se aquele sinal que ele tem, ele encontra alguma dificuldade de passar, ou seja, uma árvore, um prédio, ele vai diminuindo o seu sinal. Ele vai deixando ele cada vez menor, atenuando até que não haja mais nada. Então, assim, quanto mais próximo você estiver dessa antena, dessa estrutura de distribuição de sinal, melhor vai ser o seu sinal, correto? Até mesmo o que o pessoal reclama, às vezes, que fala,
ah, tá só no 3G, ou meu Deus, meu celular aqui tá no 2G, não estou conseguindo conectar na internet, não estou conseguindo mandar aquela mensagem no WhatsApp, ou não consigo mandar aquela figurinha que entrou aí. Então é basicamente isso. Você precisa estar em um bom ponto para receber aquele sinal de telefonia celular. E é transmitido como? Por sinal via rádio. É assim que é feita a transmissão, beleza? Então aqui foram alguns pontos que eu falei. E é legal também falar da transmissão via Wi-Fi, que muitas vezes nas próprias casas que a gente tem, eu mesmo aqui em minha casa, a gente percebe a diferença quando o ponto de Wi-Fi está em um lugar, por exemplo, na sala, que é muito comum de se colocar o Wi-Fi, e, por exemplo, para chegar até um quarto, o sinal de Wi-Fi, ele pode chegar muitas vezes fraco, por quê? Porque tem várias barreiras, ou seja, várias paredes, aquelas barreiras físicas mesmo. Então, quanto mais barreiras tiver física mesmo, mais atenuado o sinal, ou mais fraco ele vai chegar até o ponto que você deseja. Então, é importante ser feito o planejamento de onde você vai colocar esse distribuidor de sinal. Que acho que o exemplo mais simples que eu posso dar aqui, que eu abordei bastante sobre as antenas, mas também sobre o Wi-Fi, cara, você pode testar na sua casa mesmo. E outro grande atenuador de sinal, principalmente de Wi-Fi aí, né, que a gente vê nas casas, é eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Eles barram bastante o sinal do Wi-Fi. Então, assim, fica ligado. Se você tem o seu Wi-Fi no ponto A e para você chegar até o ponto B, no meio dele tem uma televisão, tem um micro-ondas, tem uma geladeira, enfim, esses dispositivos, ele gera um campo eletromagnético em volta dos dispositivos. Ou seja, é uma barreira uma barreira invisível também que dificulta. Ele pode não ser uma barreira física grande, por exemplo, um micro-ondas pode ser um dispositivo pequeno até, mas o que ele gera em volta, o campo eletromagnético dele que gera em volta, para ele chegar para ele receber o sinal do Wi-Fi, que ele libera no ponto A para receber no ponto B, esse campo eletromagnético, ele dificulta a passagem do sinal, desse sinal via rádio. Então, é uma boa dica aí para vocês tomarem cuidado, se você tem algum ponto na sua casa, enfim, que queira receber um sinal melhor, você pode ver essas coisas que podem estar atrapalhando. Então vamos lá. As barreiras físicas e tem as barreiras que eu dei exemplo aqui em casas, que é os eletrodomésticos, que tem os campos eletromagnéticos que são invisíveis, mas que eles dificultam a passagem do sinal. Beleza? Vamos lá para o próximo aqui. A outra troca de informações. Tudo isso eu estou falando só sobre a troca de informações. Via cabo de rede, aquele cabo padrão que você vê quando a gente contratava um tempo atrás, não sei quem é da antiga, mas contratava aquela internet Speed da Vivo, banda larga, ou até mesmo internet discada, que há um tempo atrás, ela era transmitida via esse cabo de rede aqui. E hoje, cara, ainda é largamente usado, amplamente usado, tá numa transição aqui para a fibra, que eu vou falar mais pra frente, que tá pegando mais popularidade hoje em dia. Só que a transmissão mais comum que tem hoje em dia, essa via cabo de rede, que até a gente gosta de falar, porque é o nome mesmo, né? Aqui a transmissão é por esse conector que se chama RJ45. E ela tem uma largura de banda, ou seja, velocidade, né, para o pessoal aí, de até por volta de 100 megabits, mais ou menos. Não é megabytes, tem a diferença aí, então fica ligado. Então a transmissão mais comum que tem, para principalmente redes corporativas, é essa rede cabeada, porque é a mais estável. Se por hora você faz a transmissão sem fio
aqui, que é via rádio, ela tem a facilidade. Por outro ponto, cara, você perde a qualidade do sinal, a qualidade da informação. Você perde a estabilidade. E o cabo, ele satisfaz muito essa circunstância. Ela satisfaz bastante porque via cabo aqui, você não... a perda de sinal é praticamente nula, não, mas ela é muito baixa. Então a estabilidade da conexão fica bem melhor. E por que a estabilidade é bem melhor? Porque se você consegue ver aqui, em cada fiozinho desse aqui, ele tem 4 pares, ou seja, 8 fiozinhos desse. E cada fiozinho desse aqui é um pedaço de cobre. Exatamente, um pedaço de cobre para transmitir eletricidade. Eletricidade apenas. Então, cada cabinho desse, ele transfere energia, eletricidade. E cada parzinho desse, que nós contamos por pares em redes, eles transmitem sinal via eletricidade. Então é assim que é feito. Então, como eu falei, na transmissão sem fio, ele é feita a transmissão por amplitude de sinal e por frequência de sinal. Eu vou ensinar isso mais para frente. Então, a transmissão aqui é feita por sinal de eletricidade. Então, o cabo lá manda alguns sinais, é como se fosse, por exemplo, o código Morse. Não tem aqueles certos pontos que fica tipo 1, 2, 1, 2, 3. Esses são sinais no código Morse para interpretar uma linguagem, algumas palavras ou letras. Aqui é exatamente a mesma coisa, só que por pulsos elétricos, por sinais elétricos. Então, quando é enviado aqui, é enviado esses sinais, que eles representam, no fim, aqueles bits, aqueles famosos zeros e uns que aparecem no filme do Matrix, sabe? Então, não chega nada mais e nada menos do que os bits no final, seja para o computador, ou seja para o roteador, para o controlador de rede, para o rádio, enfim, para qualquer dispositivo que chegue este cabo aqui, ele está transmitindo esses sinais, que são os sinais para chegar os zeros ou os uns, que aí ele vai traduzir para uma linguagem, que é a linguagem enfim, que ele precisar dos dados que ele vai receber. Porque eu vou até dar uma explicação um pouquinho mais abrangente aqui, voltando de novo para o sinal sem fio. No sinal sem fio, ele é transmitido aqui os sinais via frequência, ou seja, quantas vezes ele faz aquela onda, e por amplitude, ou seja, o quão aberto é a frequência. Aqui, ó, pode ver, a amplitude é a abertura desse sinal e a frequência é para cima ou para baixo. Aqui, consegue entender? Então, assim, eu vou fazer uma analogia. Do jeito que você está me ouvindo agora, do jeito que você está me entendendo, a linguagem do português, você está entendendo cada palavra que eu estou falando, ela tem um padrão. E esse padrão que eu falo, você, receptor, consegue receber ela e traduzir. Então, assim, eu sou o transmissor dos dados, ou seja, a minha voz é um transmissor, a minha boca ela é uma transmissora de dados. Só que esses dados, eles são, para quem não consegue codificar, eles são embaralhados, eles são estranhos, eles não conseguem entender. Mas para o receptor, que é você que está me entendendo, você consegue receber essa transmissão embaralhada e a sua mente, você conseguiu aprender essa linguagem. Então você recebe esses dados embaralhados e você decodifica eles e você consegue me entender o que eu estou falando. É exatamente a mesma coisa na transmissão do sinal via rádio. O transmissor lá, por exemplo, o rádio que tem lá na antena, ele transmite vários dados e o seu celular, ele consegue interpretar e entender esses dados e falar, opa, eu estou recebendo um vídeo aqui da Burnish do Rafael Nascimento falando sobre redes. Opa, eu estou recebendo uma mensagem agora aqui do grupo da família. E, enfim, você recebe esses dados. O celular recebe os dados e decodifica eles. Então, assim, o transmissor, ele manda sinais codificados e o receptor,
ele recebe os dados e decodifica eles. Então, é um caminho de ida e de volta. Ida para o transmissor e de volta para o receptor. E assim, é a mesma coisa no transmissor aqui via cabo. Os sinais elétricos que envia, eles são codificados entre zeros e uns. Os bits, os famosos bits. Então, é aqui que eles trafegam. Por toda a rede eles trafegam aqui. Eles vão pelos sinais elétricos, ou seja, ele mandou em 2 milissegundos, 50 sinais elétricos. Desses 50, 20 foram na metade do tempo e 30 foram na outra metade do tempo. Então, assim, ele decodifica e consegue receber aqueles sinais, ok? E a última transmissão é a via fibra, que está popularizando bastante hoje em dia. Mas ela ainda não é para uso convencional em computadores, notebooks, essas coisas, porque a decodificação, vamos lá, a decodificação dos sinais que ela recebe, ela precisa de equipamentos específicos que não estão populares, mas não vai demorar muito para que se use mais frequentemente, beleza? E como que é a transmissão via fibra? Ela é feita através de sinais de luz. Exatamente. Se aqui no primeiro exemplo os sinais via rádio eram os sinais da frequência e da amplitude dos códigos, aqui o cabo de rede ele é feito por impulsos elétricos, por eletricidade, porque nós temos aqui 8 fios de cobre em cada cabo de rede, e aqui nós temos no cabo de fibra sinais de luz. E lá dentro, ó, cada cabinho desse aqui, ele tem lá dentro espelhos, ele tem vidros e que são transmitidos os sinais de luz. E venhamos e convenhamos, a velocidade da luz, mesmo, é muito maior que a da eletricidade, entende? Não é luz de energia, beleza? E cada cabo, cada fio desse de fibra aqui comporta, se não me engano, 48 fiozinhos desse transmissores de luz. Então, a codificação que a fibra usa, ela é luz, ela manda sinais de luz. Por isso que ela é muito mais rápida, manda muito mais dados por segundo e é muito mais estável. Ela é mais estável que o cabo de rede comum e bem mais estável que a transmissão sem fio, beleza? Mas aqui a gente também vê a diferença, porque a transmissão sem fio ela é muito mais prática. É muito mais fácil você chegar com o seu celular em alguma casa, algum restaurante ou no shopping, e você pegar o seu celular e conectar no Wi-Fi do local. Só que também em contramão é muito mais complicado você pegar um dispositivo que recebe a fibra ótica e você conectar. Mas em contrapartida você vai ter uma conexão 1000 vezes melhor, com uma velocidade, absurda e com uma estabilidade de conexão também ótima. Então, esses são os 3 mais básicos transmissores de informação, que é feita a troca de informação. Beleza? Então, bora lá agora para o próximo ponto aqui. Nós temos sobre o IP dos dispositivos. Então, muitas vezes o pessoal ouve, IP isso, IP aquilo, nossa, eu vou pegar o IP e fazer não sei o quê, mas fica meio confuso para algumas pessoas por ouvir tanta informação e às vezes as informações acabam sendo meio bagunçadas, aí as pessoas não sabem muito bem o que falam. Então, para deixar de uma maneira bem clara sobre o que é um IP, aqui é traduzido pelas siglas Internet Protocol ou protocolo de internet, e ele é nada mais, nada menos do que um endereço de um dispositivo para ser identificado numa rede. Então é para um celular, notebook, TV, dispositivo wearable, que fala, né, para ele ser identificado. E todo dispositivo conectado numa rede obrigatoriamente tem um IP. Todo dispositivo que está conectado, que troca informações,
ele precisa ter um identificador, que é o IP. Ele precisa ter um endereço de entrega. Ele precisa saber para onde vai, de onde ele saiu e para onde ele precisa ir. Beleza? Ele é representado por 4 octetos de bits. E no modo binário ele fica com 4 octetos, ou seja, 4 repetições de 8 bits para cada informação. E a tradução para a casa decimal, ela fica desse jeito. Ela vai até 255, de 0 a 255. Lembrando, na área de TI, nós usamos o 0. Toda informação ela começa no 0, beleza? Então, para cada campo desse aqui, ele vai de 0 a 255. Então, ele tem 256 campos, mas começa do 0 e vai até o 255. E eles são representados pelos números binários, por 8 bits, beleza? Então, é isso aí. Todo dispositivo conectado numa rede, ele precisa de um endereço. Então, eu vou fazer uma analogia aqui que para muitos pode fazer mais sentido. Quando você vai chegar em algum local, por exemplo, um shopping, até que eu comentei, um restaurante um pouco maior, você chega com o seu carro e você precisa estacionar esse carro. Você chegou em um local e precisa de um lugar para deixar ele. Então, você vai com o seu carro e tem uma vaga X, por exemplo, B1 ou vaga E2, que é muito comum nos shoppings, né, que tem. Então você sabe onde está exatamente o seu carro. E quando você for embora, você for pegar o seu carro, você sabe exatamente onde você precisa ir. Você precisa, cara, eu preciso ir na vaga E2. Opa, então é lá. O meu objetivo é lá. É exatamente com os dispositivos. Cara, se o roteador ele precisa mandar o vídeo que você está recebendo no seu WhatsApp, ele precisa saber para onde ele vai enviar essas informações. Então o IP é nada mais que o endereço de entrega ou de partida que ele precisa ter. Então o IP ele é feito exatamente assim. Nada mais, nada menos. Ele é o endereço de entrega. É como você compra algo no Mercado Livre, Amazon, Submarino, Americanas. Você coloca um endereço lá para você receber. E o IP é o endereço que os dispositivos têm para receber aquela informação. Beleza? E a gente tem as classes de IP. Se aqui atrás eu falei sobre os números convertidos para decimal, vai de 0 a 255, eu coloquei aqui um exemplo, né? Nós temos os IPs divididos por classes. Então nós temos a classe A, que ela obrigatoriamente tem esse prefixo de um número, eu coloquei como 10, porque é usual, é mais um padrão que a gente usa na área de TI, beleza? Então ele tem o prefixo, por exemplo, 10.000. Então ele tem todo esse número de dispositivos. Ele tem o 10.0.0.1 até o 255, 10.001, 10.002, 10.003, aí depois ele muda, 10.010, 10.011 e assim por diante. Aí ele muda depois o terceiro prefixo aqui, 10.100, 10.110, então ele tem uma gama maior de dispositivos e é mais comumente usado por provedores de internet, mas de cidades menores, né, que precisa de uma conexão maior de pessoas, ou até mesmo por redes corporativas maiores, porque tem um alto número de dispositivos conectados na rede. Então, até mesmo para fazer a classificação, porque, por exemplo, eu posso usar aqui, 10.010. Posso falar, opa, esses IPs vai ser para o setor de produção, por exemplo. Aí eu posso falar 10.020. Então eu posso ir classificando e subclassificando para a minha área, para o que eu preciso, beleza? Na classe B, a gente tem aqui, mais uma vez, que eu falei, esse prefixo aqui mais padrão que nós usamos, ok? Então tem o prefixo pelos dois primeiros números aqui, ok? Então 72.16.00.
Então, ele vai ter uma gama menor de dispositivos para ser conectados, e aqui já é usado por empresas de já médio porte, de pequeno para médio porte ali, que já tem algumas conexões, servidores, controladores de rede, que precisa de um gerenciamento melhor, uma divisão e subdivisão mais específica, beleza? E aqui nós temos a classe C, que é a tão famosa classe C aqui, e eu digo pelos números aqui, cara, porque esse número aqui, muitas pessoas já devem ter visto, 192.168.1.0, ou 192.168.0.0, e assim por diante. Essa classe é mais usada em locais menores, aqueles cafés, bares e nas casas. Nas casas é usado essa classe, porque ela só tem conexão para 256 dispositivos. Porque aqui a conexão lembrando, para cada número desse vai ser um endereço de um dispositivo. Então, por exemplo, 192.168.1.50 é o seu celular. Então ele já tem esse endereço. Aí o 51 é a sua TV. 52 é, sei lá, o seu videogame, o seu PS4, o seu Xbox, enfim. Então a gente já vai definindo essas diferenças aí, beleza? Pelas classes. Então bora lá para o próximo subnicho aqui, a subdivisão. Nós temos também os endereços públicos. O que são os endereços públicos, Rafa? Vamos lá. Os endereços públicos são os IPs que existem além das redes locais, que são os próprios IPs públicos. Eles são os responsáveis por identificar ao redor da Terra os dispositivos na rede. O que eu falei aqui atrás sobre essas classes de IP e os IPs que eles usam são na rede, nos dispositivos, nas trocas de informações em redes locais, ou seja, a sua casa tem uma rede local, que ela é um pouco menor ali, que só conversa entre os próprios dispositivos. Aí, por exemplo, uma rede corporativa também tem uma rede local, ela também só conversa entre si. A rede ali que eu falei do provedor de internet na classe A, que é 10.000, ela também pode ser, dependendo do tamanho, ser classificada como uma rede mais local. Mas quando entra nos endereços públicos, aí você está na rede mundial da internet, onde você pode identificar qualquer dispositivo que esteja nessa rede externa, que esteja nessa rede pública. Você pode identificar qualquer dispositivo ao redor do globo, ao redor da Terra. Você pode ver lá na China um servidor, sei lá, do eBay que eles têm lá, hospedado lá na China. Você consegue identificar, beleza? E esses endereços públicos são mais comumente usados por provedores grandes de internet, como por exemplo, aqui nós temos Vivo, Claro, enfim, Oi, acho que Oi não tem mais, que deu umas tretas aí, né? Então, esses endereços públicos são para os serviços serem identificados onde quer que eles precisarem na internet, ok? Mas nós na nossa rede local, naquela rede pequena, nós não deixamos de identificar essas redes públicas com os endereços públicos. Mas tem uma diferença, porque nós estamos numa rede local, nós podemos conversar livremente mesmo, com os dispositivos que nós temos ali naquela rede local. Mais diferente dos serviços públicos, dos endereços públicos. Eles só liberam informações específicas, porque eles têm que filtrar muito as informações que chegam. Beleza? Vamos aqui falar sobre o próximo assunto, que é o DHCP. Que o pessoal aí tem um pouco também de dificuldade para falar sobre isso. O que é o DHCP? Aqui ele tem a sigla de Dynamic Host Configuration Protocol, e ele é responsável por definir o endereço IP dos dispositivos na rede, e aqui ó, grifado, dinamicamente. Ele é dinâmico o que é feito. E ele define o IP, a máscara de rede, o gateway e o DNS.
Se você abrir as configurações de internet do seu computador, do seu celular, do seu notebook, da sua TV, não importa, o dispositivo que estiver conectado na sua rede, ele necessariamente tem essas informações aqui. Algumas, dependendo da necessidade, pode não ter, por exemplo, o DNS, que eu vou explicar também um pouco para frente, e o Gateway, logo. Mas ele tem que ter um IP e a máscara de rede. O IP, o que é? É o endereço, é onde precisa chegar a informação. Tranquilo? Então, vamos lá. Por que dinamicamente aqui eu frisei? Porque quando você conecta o seu celular no seu Wi-Fi, ele recebe um endereço dinâmico. Não é você que define qual o endereço que o seu celular vai receber as informações. É o DHCP, é esse serviço aqui, ó, que vai definir, ó, você celular do João, você vai receber esse endereço aqui. Olha, o celular da Maria entrou, ó, vai receber esse endereço aqui. Então o DHCP, ele define quais os endereços que cada dispositivo que conecta, ele vai receber. E, mais uma vez, dinamicamente. Quando é dinâmico, o serviço de DHCP, ou servidor de DHCP, ele que define quais os endereços que aquele dispositivo ele vai receber. Mas também tem a definição estática ou fixa desses endereços. E que pessoas que mais conhecem, elas definem estaticamente ou elas fixam manualmente esses endereços. Então, assim, você chega na sua casa, você não precisa conhecer disso. Você só quer conectar na internet e assistir o videozinho ali do Rafael na Burnish, aprendendo sobre redes. Você quer só abrir o seu WhatsApp, seu Facebook, o Instagram. Você só quer conectar na internet, cara. Você não precisa dessa informação. Então ele é o responsável. Mas aqui, aí voltando lá, na rede corporativa, é mais comum você ter esse tipo de informação definido manualmente, beleza? Muitos profissionais aí de TI, eles definem manualmente essas informações para saber com mais precisão, tranquilo? Então vamos lá, o IP é o endereço, a máscara, aqui vocês podem perceber que, lembra quando eu falei que ia até 255? Aqui o IP, o que eu falei, essa máscara, ela define com quais dispositivos, ou seja, com qual rede você vai conversar. Se ela tem esse 0 aqui no fim, é porque só vai conversar com os dispositivos que mudarem esse número aqui no IP no fim, tranquilo? Então, de novo, a rede local usa só esse aqui, porque precisa de no máximo 256 dispositivos, ou 255. Então, quando tem esse 0 aqui, é porque vai conversar só com esses 255, esses 255 dispositivos. Mas aí já muda, porque lá na classe B, ele muda para um 0 aqui, ou seja, vai conversar tanto com os dispositivos aqui, quanto nessa classe aqui também. E na classe A, já adiciona esse 0 aqui, ok? Aí já troca informação com esses 3 campos aqui. E nos endereços públicos, essa máscara aqui é toda zerada, porque a rede inteira conversa entre si, ok? Esse gateway, aqui eu vou falar, se não me engano é o próximo tópico, é o responsável por você entrar na rede local e pegar o seu celular e conectar na internet. Então o gateway, ele é a porta de saída para a internet, ok? E o DNS, que eu também vou falar logo depois do gateway, que é para resolver os nomes na rede, mas eu vou falar com mais calma. E onde fica hospedado o DHCP? Onde ele fica localizado? Normalmente no roteador aqui, eu espero que vocês estejam entendendo que isso aqui é um roteador, beleza? Que aqui transmite o sinal sem fio, lembrando, hein? Lá do começo que eu estava falando. Ele transmite o sinal sem fio, ou aqui muito usado em grandes corporações ou empresas, esse dispositivo se chama da empresa MikroTik. Ele é um controlador de rede. Então, ele que também fica hospedado aqui, o DHCP. Tranquilo? Então, tanto no roteador quanto numa controladora de rede, o roteador não deixa de ser uma controladora, mas tem o seu uso específico, que é para locais de trabalho ou pessoais em casa. Beleza? Então, o DHCP é aqui que ele manda
na bagaça toda. Tanto aqui no roteador, quanto também aqui no MikroTik. A diferença é onde você está. Se você está em casa, então 99% de certeza que você usa um roteador desse. Se você está numa empresa, aí as chances já são de mudar, porque o controlador de rede, o gestor de TI ou o administrador de TI, ele muito provável tem um dispositivo desse. Então, se você trabalha numa empresa, muito provável que ele usa esse dispositivo da direita. Tranquilo? Vamos então ao nosso próximo tema aqui a respeito do gateway, que eu falei que eu ia sanar as dúvidas e as explicações para vocês. Ele é literalmente um portão de saída ou de entrada. É o responsável por conectar os dispositivos à internet, fazer esta ponte para a conexão. E frisem bastante nesse termo, na ponte para a conexão. Vamos lá, novamente. Situação, você está em casa, você tem o seu celular e o seu notebook. E você conecta no seu roteador, aqui. É um roteador, beleza? Você conecta com o seu celular no roteador. Então lá dentro ele tem diversos serviços. E os mais importantes ou mais usados são o serviço de DHCP, definir o endereço do seu dispositivo, ok? O serviço de DNS e o serviço do gateway. E é o gateway aqui que eu estou falando. Ele é praticamente o portão ali de saída, fala, olha, é aqui que você vai receber a informação. Então o seu celular conectou no roteador e o roteador ele vai passar pelo gateway, que é a porta de saída. Então quando os dados ele batem no gateway, por exemplo, você está enviando, vai publicar uma foto no Facebook, por exemplo. Então você pega pega a foto e vai enviar para o Face. Só que o caminho, presta atenção no caminho, você passa pela conexão no Wi-Fi, no roteador, e ele bate no seu gateway. Aqui ele vai enviar as informações, ele vai falar, olha, preciso sair da rede local que eu estou e preciso ir lá para a internet. Então é aqui que é feita a troca de informação. E aqui, cara, esse gateway, ele aponta para o seu provedor de internet. Então se você tem uma internet da Vivo, esse gateway ele vai apontar lá para a empresa da Vivo e da empresa da Vivo ele vai distribuir para a internet. Vai conectar no Facebook para enviar sua foto, enfim. É isso aí. Ele é o portão de saída para os dados ou também o portão de entrada para os dados. Você está vendo um vídeo no Facebook ou recebeu um vídeo no WhatsApp. Você vai baixar ele, então os dados vêm da internet e faz o caminho contrário. Ele vem da internet, aqui passa pelo seu provedor e ele bate no gateway. Ele fala, olha, eu estou enviando essas informações para esse dispositivo que me acionou. E o gateway fala, ok, essas informações são válidas. Então ele envia para o seu celular aquele vídeo. Então tem toda essa transição, todo esse caminho para ser feito. Ok? Bora lá. A segurança do gateway, assim como eu acabei de falar, quando recebe a informação, ele precisa de um certo filtro, porque até mesmo para evitar hackeamento, vírus, enfim, a segurança no gateway ela é muito usada. Não se preocupe, você não precisa se preocupar com isso na sua casa, porque o seu provedor de internet ele já tem esse tipo de segurança para fazer por você, beleza? Então ele já faz esse filtro, é como se fosse um funil. Toda a informação que recebe, ela passa por um pente fino para saber se aquele dado é válido ou não. Então vamos lá, em redes corporativas maiores, também é responsável pelo filtro das informações provenientes da internet. Então o gateway ele também faz essa checagem de informação. Tranquilo? Bora lá para o nosso último tópico, nosso último assunto, que é sobre o DNS, aquele último campo, lembra que o DHCP ele define? O DNS. O que é esse bendito DNS? Porque, nossa, fui lá fazer um site, fui contratar um site, falava desse negócio de DNS, não entendi. Cara, o DNS ele é o responsável por traduzir os IPs para nomes de domínio. Então, nós temos um exemplo aqui. Se você acessa o site youtube.com, você na verdade está acessando o IP 172.217.29.174. Até o momento dessa gravação, eu fiz o ping desse site do YouTube e é esse IP que ele está usando. Lógico que existem vários, né? Esse não é o único que ele usa.
mas através da minha rede eu acessei esse IP. Então vamos lá, através da minha rede eu mandei uma solicitação para saber se estava respondendo, que é o comando ping. Então quando eu digitei lá para saber se estava respondendo no youtube.com, na verdade ele estava mandando essa informação, 172.217.29.174. Então o DNS ele traduz o nome do site ou domínio, né? Nome do site ou de domínio, para um IP, porque senão você precisaria acessar um IP toda vez que você vai lá no seu navegador. Por exemplo, vou acessar o site do Instagram, pelo PC mesmo, vamos lá. Você precisaria digitar, sei lá, 215.172.31, não sei o que, nem existe, é porque vai até 255, né? Mas você precisaria saber de cor o número do IP. E é muito mais difícil, cara. Não é nada usual. E vamos lá, para ser um bom profissional de TI, você precisa juntar o que tem de útil, o que você precisa resolver o problema, para algo que seja mais simples de ser feito. Então essa foi a resolução do problema, para você acessar os serviços, mas você não necessariamente saber o número do IP deles, você traduz ele para um nome, porque é muito mais fácil você lembrar de YouTube, Google, Amazon, Submarino, UOL e essas coisas. Então é muito mais fácil você ir lá no seu navegador e digitar uol.com.br, aí ele vai buscar qual que é o número do IP da UOL. E existem lugares, e um muito usado, hoje em dia praticamente, nossa, por muitos controladores de rede, é o DNS da Google, porque, cara, a Google é indiscutível, os serviços dela. E lá elas têm um registro dos números de IP atrelado ao nome do site ou de domínio. Aqui eu vou falar mais de domínio, beleza? Porque é o nome correto, é a conotação. Então você tem, lá na Google, ele tem como se fosse um livro, que ele tem o nome do site e qual IP ele pertence, que é o registro mais comumente usado. Tranquilo? Então vamos lá só para ir um pouquinho mais a fundo aqui, para vocês verem um exemplo. Eu estou com meu notebook aqui e vou acessar lá o DNS da Google, que o serviço de DNS, ou seja, o livro de registros da Google é por esse IP aqui, 8.8.8.8, que é largamente usado hoje. Então, vamos lá, aí eu vou acessar esse IP aqui, ele vai passar pelo meu provedor de internet, passar pela internet inteira e lá no servidor da Google acessar o registro de DNS dele, vai falar, opa, ó, aqui no começo a gente tem uol.com.br, ele tem esse seguinte IP. youtube.com tem esse seguinte IP. Então é isso, nada mais é que um registro atrelado com IP e nome de domínio. Tranquilo? Eu acho que ficou um pouco mais fácil aí para construir alguns conceitos, solidificar, construir melhor, ter uma base mais sólida de informações, porque redes de computadores é algo primordial na área de TI. E mais uma vez, frisando, cara, você precisa ter um bom conhecimento, mas o conhecimento ele não é tudo. Você precisa ser um bom profissional para conseguir traduzir aquela informação e você resolver problemas reais. Você fala, olha, eu conheço isso, mas também eu preciso resolver aquilo. Então, vai lá, preciso dessa solução. Então, você precisa ter um bom conhecimento, mas também você precisa ter essa mente para conseguir ver mais abertamente, para você ser um bom profissional, não ter só o conhecimento técnico. Tranquilo? Essa foi a nossa aula de hoje de redes de computadores. Espero que tenha ficado claro para você. E caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários, porque eu vou ter o prazer de te ajudar, porque eu tenho mais esse objetivo de ajudar os profissionais de TI a serem melhores profissionais, a não ter só esse conhecimento técnico, mas ter o conhecimento também tanto da resolução de problemas, quanto
o desenvolvimento profissional em si. Por isso que eu bato e vou continuar batendo bastante nessa tecla. Tranquilo? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. E se você ficou até agora, muito obrigado pela sua atenção, viu? É isso aí. Valeu!